Bem-vindos ao nosso bate-papo singular. Estamos aqui agora falando sobre farmacogenômica. Estamos aqui com a doutora Patrícia, a doutora Marcela e o doutor Leandro. Vamos começar agora as apresentações, começando por doutor Leandro. Pode se apresentar, doutor. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Leandro Benevides, eu sou biomédico geneticista e sou o diretor do laboratório da Singular Medicina de Precisão. Olá, meu nome é Marcela Amorim, eu sou médica psiquiatra e psiquiatra da infância e adolescência. Olá a todos, eu sou a Patrícia Pontes, médica geneticista e neurogeneticista e também atuo na Singular Medicina de Precisão. E agora eu sou João Pedro, sou host aqui do podcast. Vamos começar a entrevista, o nosso bate-papo, perguntando inicialmente, do começo mesmo, o que é a farmacogenômica? O que pode ser descrito assim a farmacogenômica? Vamos tirar quem vai responder. Começa com Não, eu vou dar uma. Acho que no último episódio a gente fez uma dinâmica interessante de um responde, o outro vai complementando. Acho que funcionou bem assim. E eu acho que a farmacogenômica, inclusive, ela é uma continuação do que a gente conversou no último episódio, que foi sobre a medicina de precisão. E a farmacogenômica, ela é um dos exemplos mais palpáveis que a gente tem da medicina de precisão. Está Então, dentro dessa área, né? ela está dentro da medicina de precisão e eu acho que é a forma mais fácil da gente conseguir entender na prática o que é a medicina de precisão. Sim. Então, a farmacogenômica, de maneira geral, a gente vai analisar alguns genes que estão envolvidos no metabolismo de fármacos e vai dizer se você consegue metabolizar bem determinado fármaco. Uhum. Então, é uma análise genética que vai dar um norte, guiar um tratamento. Inclusive tem esse outro nome, farmacogenética, né? Não é uma confusão, né? Porque a genética ela vai evoluindo e hoje a gente não analisa um gene. Hoje a gente trabalha com análises de um conjunto de genes com todos os genes. Então, quando a gente fala de ômicas, normalmente a gente está falando de um conjunto. Então, a gente fala de farmacogenética é quando a gente está analisando um único gene. Quando a gente fala de farmacogenômica, eu estou falando de um conjunto maior de genes. Um dia todos os genes, mas no caso da farmacogenômica é um conjunto maior de genes que são analisados. Tá certo. Alguma coisa acrescentada? E inicialmente, né, a farmacogenômica iniciou muito na psiquiatria, né, por isso que a gente tem a doutora Marcela aqui com a gente, mas hoje em dia a gente também pode ver em várias outras áreas, né, então daí a importância também da gente estar falando do tema hoje, né. Sim. Acho que a farmacogenômica, ela entra ali com uma linha de frente, né, dessa medicina, uma das linhas de frente dessa medicina de precisão e que vai propor o estudo e o uso dessas informações genéticas para prever uma resposta individual a determinadas medicações. Então, é uma tentativa, uma proposta de um tratamento mais personalizado. Digamos que temos 2 pacientes com o mesmo diagnóstico e que vão responder de formas completamente diferentes ao uso de determinada medicação. E talvez a resposta para isso esteja ali inscrito no DNA. Claro que tem outros fatores que influenciam, mas a farmacogenômica vai excluir uma parte significativa desses fatores que vão estar influenciando no desfecho terapêutico. É isso. Isso já leva a gente para nossa próxima pergunta, que é inclusive qual é a relação da farmacogenômica com a medicina de precisão, né? Por que a gente pode chamar essa farmacogenômica de tão atual? Pelo que entendi, ela traz uma ligação direta entre a medicina de precisão e a utilização desses fármacos, né, dos remédios. Né? Sim, sim. A ideia é que a gente saia de um modelo que você trata todo mundo com o mesmo medicamento, com a mesma dose, É um modelo e espera a de- mesma resposta. Isso aqui, ó, vai começar esse tratamento com essa dose, vai dar. Não é o mesmo efeito. Sim. Não tem. É difícil acreditar hoje que essa ideia. Não dá para esperar isso. Essa ideia já É, aconteceu, né? E quando eu dou aula sobre esse assunto, tem um artigo que hoje ele já é antigo, é de 2014, se não me engano, Sim. que ele faz um estudo com os 10 medicamentos mais prescritos nos Estados Unidos, nos últimos 5 anos, contando de 2014 para trás, né, que foi Uhum. quando foi publicado. E ele vai mostrar o quanto cada medicamento realmente teve o efeito esperado. Então, vou dizer um medicamento qualquer, só para a gente ter como exemplo.
Quer dizer, não vou nem dizer o nome do medicamento. Foi uma me atrapalhar. Teve a aspirina, né? Que no passado todo mundo usava aspirina para passar dor. E aí, às vezes, não Tinha funcionava. Às vezes, intoxicação por então, por exemplo, dipirona, que eu acho que, inclusive, não doma nos Estados Unidos, né? Não pode usar lá. Não pode usar lá. Ela se Outro usa bem para falado. Esse não estava no né? estudo, mas a ideia é a seguinte, por exemplo, dipirona. 10 pessoas tomam esse medicamento e o que se espera é que em 1 hora você não esteja mais sentindo dor. Sim. Só que o que é visto na real, que isso funciona para 3 pessoas. Para as outras 7, ou vai demorar mais para ter efeito, ou vai demorar menos, ou não vai passar completamente a dor, ou além de não passar a dor, você vai ter algum efeito adverso. Sim. Então, essa variação é que a gente tenta não sanar de vez, mas direcionar um pouco melhor com a análise farmacogenômica. Então, nesse mesmo caso da dipirona, em vez de você começar com uma dose X para aquela pessoa, você já tem um teste que vai dizer, olha, a dose X não vai funcionar. Essa pessoa é um metabolizador rápido, então ela precisa tomar uma dose maior ou outro medicamento. Porque cada pessoa é um tipo de organismo diferente, é um tipo de metabolismo diferente. É importante frisar isso na medicina de precisão, Sim, né? sim. Que além do que vem de externo, tem o que tem no interno da pessoa. Tem a resposta da pessoa. Da pessoa, exato. E a parte da farmacogenômica que eu tive também meu paciente mais velho, né? Então eu brinco que geralmente na genética a gente espera que as crianças vão pro geneticista. Sim. E aí um dia marcaram consulta uma paciente de 90 anos. E aí eu falei que uma paciente de 90 anos está numa geneticista. E daí a história foi basicamente que a filha estava preocupada porque nenhum tratamento para depressão, minha paciente tinha depressão grave, estava funcionando. E geralmente a gente tem idosos, né, eles já são mais frágeis porque usam múltiplos medicamentos. Então, essa tentativa e erro também nesse público já não é algo tão tolerável, porque a gente tem efeitos colaterais bem mais abundantes, e fora que geralmente tem muitas outras doenças, né? Então, veio nesse contexto de ter que pedir um exame para poder tentar avaliar qual seria a melhor medicação, qual que poderia aumentar de uma forma que fosse mais segura. E aí, eu acho muito engraçado que essa história eu sempre guardo, assim, porque 90 anos... E a isso é bem gente legal na farmacogenética porque realmente não tem idade. não tem. É algo que, obviamente, se você fizer logo na primeira infância, você vai ter essa informação pro resto da vida. Sim. Porque a ideia é que a genética não vai mudar, você vai mudar as interações do seu genótipo com o meio ambiente, e vai adicionar mais informações. Então, se você faz esse exame no começo, você vai ter essa informação ao longo da vida. Se você faz com 90 anos, você vai sofrer 90 anos tomando medicação que não funciona. Então, já é uma população de risco, né? Já é uma população... Sim. E que tem o problema que é muito comum também, que a doutora falou, e é da Polifarmácia, né? polifarmácia. Então, se você é um metabolizador O que é a polifarmácia? Quando você usa mais de umas medicações, né? Então, geralmente são pessoas que vai ter diabetes, hipertensão, depressão, aí tem problema com colesterol, e quando você vai ver, isso vai agregando o risco de ter mais interações medicamentosas e também ter efeitos colaterais, né? E às vezes tem alguns medicamentos que aumentam, né, a ação do outro, às vezes metabolismo no mesma enzima do fígado. Então, tudo isso tem que ser pensado quando a gente vai gerenciar essa população. Então, se a gente já está tendo que gerenciar várias outras coisas, né? Se essa medicação interage com outra. E aí você tem esse risco ainda de ter efeitos colaterais, porque o metabolismo do indivíduo já não é adequado para certa medicação, então a gente tem que pensar, né, numa medicina de precisão, assim, quando você tem esse público, assim, mais de risco. Sim, né? no caso, inclusive, pode ser gravíssimo, porque se você tem uma variante em um gene, você é um metabolizador lento para medicamentos relacionados a esse gene, digamos assim. Metabolizador lento, só para esclarecer, é o metabolismo que processa aquele medicamento de forma lenta, não é? Isso. É uma das classificações, inclusive, que a gente vê no laudo. Acho que a gente não comentou sobre isso, mas na farmacogenômica, normalmente o laudo vem, eu vou dizer 3 classificações, mas isso tem outras classificações, tem algumas variações, mas você vai dizer se a pessoa é um metabolizador lento para determinado medicamento, Sim. se é o metabolizador normal ou se ele é rápido. Então, isso vai depender de qual é o gene, qual é o medicamento, em qual via metabólica que ele está E envolvido. esse laudo, doutor, você consegue como? Através de um teste genético, seria isso? O laudo é um teste genético, como a gente até conversou um pouco no episódio anterior.
É um teste genético, é uma coleta simples, pode ser ou suave oral ou uma coleta de sangue Que não é simples, invasivo. Ou que seja, não não é tem invasivo. perigo para a saúde do paciente. Não, é um teste muito simples. E a gente sempre pede que tenha um relatório médico, porque na singular a ideia é que é um teste que vai servir para uma conduta. Então a gente pede um medicamento, as doutoras que já pediram o teste lá, inclusive, o resultado ele vem um resumo direcionado para os medicamentos que você já citou que o paciente está em uso ou já usou ou pretende usar. E depois você vem o complemento com 200 medicamentos e a correlação se é um metabolizador lento ou rápido. Certo. Então, quando eu falo de um metabolizador lento, é uma classificação e aí pode ser que você não metabolize bem esse medicamento e, por exemplo, como a gente estava falando de uma senhora, ela está tomando mais de um medicamento. E, às vezes, mais de um medicamento é metabolizado na mesma via metabólica. Então, um gene que é defeituoso para um medicamento, você está tomando 3 na mesma via, o efeito dessa mutação, dessa variante, ele é potencializado. Então, acaba sendo algo super importante avaliar também. Mais perigoso. E em relação ao painel também de farmacogenômica, tem que lembrar também que a ciência está em constante evolução, né? Então, que hoje a gente avalia 200 genes, pode ser que ao longo dos anos também surjam novos estudos e a gente consiga agregar também mais medicamentos. Então, assim, aquilo que a gente faz no exame hoje, talvez ele esteja, né, também desatualizado daqui a 10 anos. Então, é sempre importante a gente estar atento também a essas mudanças da medicação, dos exames, do que é que propõe, né? E avaliar isso também adequado ao perfil do seu paciente. Está atento também. como paciente e está atento como médico. Como médico, isso. Como você até mencionou, que foi uma paciente com quadro depressivo, né? E a sua pergunta foi justamente, né, como a farmacogenômica vai contribuir para essa medicina de precisão. Eu queria mencionar um estudo que é muito bem conceituado na psiquiatria, que chama STAR-D, em que ele propõe um protocolo de uso de antidepressivos, né? E ele verificou que entre os pacientes com depressão, somente 30% respondiam, alcançavam a remissão com o uso inicial de um antidepressivo. Ou seja, 70%, a grande maioria, quando a gente inicia um tratamento para depressão, ele não vai atingir a remissão. E isso vai levar a gente ou a precisar associar outras medicações, ou trocar a medicação, e a gente cai naquele mesmo lugar, né? De risco de abandono de tratamento, de aumento de custo, né? De perda de confiabilidade no médico. E aí, de repente, o teste farmacogenômico entra aí para aumentar essa assertividade, né? Para a gente sair desse lugar de tentativa e erro, que é um lugar que o erro, a chance de erro, é muito maior do que de acerto. 70% das pessoas não atingiram a remissão. Quando você fala em não atingir a remissão, só para explicar para o leigo, o que é não atingir a remissão? A remissão é quando a gente consegue a melhora completa ou quase completa dos sintomas, né? Nesse caso, é um estudo em pacientes com depressão, então seriam dos sintomas depressivos. E que essa melhora, ela não pode ser breve. Ela tem que ser uma melhora sustentada, de pelo menos 2 meses. É o que a gente encontra, assim, na maioria das literaturas médicas. Atingir o objetivo do... Isso, o objetivo do tratamento é sempre a remissão sintomática. Claro que a gente tem pacientes mais graves, que vão ter aí sintomas residuais, mas isso é uma minoria. A grande maioria a gente objetiva essa remissão persistente e, posteriormente, a recuperação. A recuperação é quando a gente tem a ausência desses sintomas por mais de 6 meses, e aí a gente já pode falar de uma cura, digamos assim, porque a maioria dos transtornos mentais, eles têm cura, né? Uma minoria vão ter ali um perfil mais crônico. E quanto mais a gente demora em encontrar o tratamento correto, a gente também diminui as chances de cura e aumenta as chances de cronificação. Então, tempo é prognóstico em psiquiatria, né? E o teste farmacogenético, né, a farmacogenômica, vem com essa proposta também de abreviar o tempo em que a gente consegue esses resultados. Claro que considerando os vários outros fatores envolvidos. Por exemplo, a sua paciente é uma paciente idosa. Então, o próprio metabolismo dela, pela idade, já é mais lento. Ela tem uma questão de polifarmácia, que é o uso de múltiplas medicações, que podem estar sendo metabolizadas por uma mesma enzima, e que isso lentifica mais a metabolização, né? Então, é um paciente que a gente tende a usar uma dose menor da medicação. Então, a gente vai ter que correlacionar toda a clínica. A clínica, ela ainda é soberana, mas a farmacogenômica entra aí para auxiliar de uma forma decisiva
revolucionária para o futuro. Eu não digo nem para o futuro, porque eu já vejo no presente, né? A gente já tem esse contato no presente, mas eu acho que para o futuro cada vez mais, né? A medicina e o tratamento. E a clínica é o diagnóstico médico e a farmacogenômica é aquela fase onde você está medicando, que é assim. A farmacogenômica, ele é o teste, né? É o exame. A gente nunca trata o exame, a gente trata o paciente. Mas o exame, ele tem um papel fundamental também nesse tratamento que a gente vai oferecer, né? Na verdade, é mais para guiar também a gente, né? Então, a gente tem uma informação a mais. Em vez de eu esperar o paciente ter o efeito colateral ou não responder muito bem, por exemplo, aquele paciente estava tomando civastatina e fez uma rabdomiólise, que é uma lesão muscular, né, aguda. Tem algumas pessoas que têm mais sensibilidade para isso. Então, se eu faço o teste, que eu avalio que ele tem mais risco, você vai pensar 2 vezes em se você vai prescrever isso para o paciente mesmo, se vai pôr outra medicação para tratar a questão do aumento de colesterol dele, né? Então, vai guiar muito a gente também nesse aspecto do que você esperar vir os sintomas ou as consequências dos sintomas. Então, é mais um guia também, né? Sim, sim. E eu imagino como é a medicina antes da farmacogenômica, né? Sem a farmacogenômica, sem o auxílio desses testes genéticos e sem essa situação que nós temos hoje possibilitada por esses testes genéticos. Se quiser A responder. gente, como a gente estava até conversando, que é uma continuação do assunto anterior da medicina de precisão como um todo. E a farmacogenômica é exatamente isso. A gente sai de um modelo one size fits all, é único para todo mundo, e aí a gente vai agora direcionar um diagnóstico, um tratamento e procurar algo que seja Sim, Tem uma frase muito clássica na farmacogenômica, o medicamento certo, na dose certa, para a pessoa certa. sim. Então, é tentar encontrar o melhor tratamento para aquela pessoa. E eu acho que a doutora Marcela, inclusive, na psiquiatria é um dos exemplos que eu acho muito prático, muito palpável, você enxergar como isso economiza tempo para o paciente, dor de cabeça, dinheiro. É algo que a gente pode... Ainda mais na psiquiatria, que é tão subjetivo os sintomas, né? Então, às vezes você não consegue palpar se aquilo está tendo uma resposta mesmo, favorável ou não, porque depende muito da percepção do paciente. Muitas coisas você fica sem saber se realmente está tendo resposta ou não. Tem outros fatores que influenciam, né? Fatores ambientais, fatores socioemocionais, comorbidades clínicas e psiquiátricas. Nem sempre você consegue dosar, né? Também. Você não consegue dosar a medicação como A maioria, você não tem dosagem sérica, adesão ao tratamento. Agora, a doutora Marcela tocou num ponto importante de poupar dinheiro, né? Porque muita gente acha que você está gastando mais quando faz um teste desse, genético. né? Mas, na verdade, você está poupando dinheiro de um remédio que você não vai estar usando, porque você vai estar sabendo qual remédio é mais adequado para a sua situação, não é isso? E a gente sabe, assim, que os psicofármacos, né, que são as medicações que a gente utiliza na psiquiatria, eles têm um custo elevado. E é um tratamento, mesmo para quadros que não são crônicos, que a gente tem ali uma expectativa de cura, ainda assim é um tratamento prolongado, que vai envolver custos, né, com medicação, vai envolver custos com equipe multiprofissional, custos médicos. E quando a gente consegue, de alguma forma, né, utilizar melhor esses recursos, isso vem em benefício do paciente. Com certeza. E, assim, outro ponto que eu acho, assim, que é decisivo, que é muito importante, quando a gente fala de farmacogenômica, além da gente conseguir esse tratamento mais personalizado, em que a gente prevê melhor essa eficácia, a tolerabilidade e a segurança da medicação no paciente, a eficácia é você ter uma diminuição dos sintomas, né? Uma melhora dos sintomas. A tolerabilidade é você tolerar, não ter efeitos colaterais significativos. E a segurança é você não ter nenhum efeito colateral grave que coloque ali sua saúde em risco. Além da gente prever isso através desse tratamento personalizado, a gente aumenta a confiança do paciente nesse processo terapêutico. Então, em psiquiatria, a gente vê muito um fenômeno chamado nocebo. É quando o paciente ele já vem com expectativa negativa em relação ao tratamento, seja por crenças pessoais, porque a gente sabe, né,
que o uso de psicofármacos, a consulta com psiquiatra ainda é muito estigmatizada, ou então por experiências prévias negativas, né, de múltiplas tentativas fracassadas. Remédios que não deram certo. Remédios que não deram certo, tratamentos que não deram certo, profissionais que você não se identificou, que você não se sentiu acolhido, que você, enfim, não se sentiu bem manejado. Então, você já chega naquele profissional com a expectativa negativa em relação ao tratamento, e essa expectativa, ela influencia de forma negativa no tratamento antes mesmo de iniciar. Então, quando você tem um teste farmacogenético, que você traz um dado mais objetivo, porque a psiquiatria ainda é uma área muito subjetiva, isso aumenta a confiança do paciente nesse processo e pode diminuir ou até anular esse efeito nocebo que atrapalha tanto no manejo, que a gente vê tanto no dia a dia, né? E acho que É a busca por ler a bula. E aí você lê a bula e você tem o que você leu na bula. Isso é o efeito nocebo. De forma prática, simples, assim. É o paciente que não, deixa eu ler a bula. Ai, meu Deus, dá dor de cabeça, dor de barriga. Deu 5 minutos, ele tá com dor de cabeça e dor de barriga. Já vou suspender o remédio por isso. e aí conversa com uma pessoa, às vezes é algo que tem na família, porque a gente está falando de genética, então é uma doença que você tem outras pessoas na família que também têm, já tomaram medicação. Ah, essa aqui sentiu isso, essa outra sentiu. Eu não vou... Melhor não começar, porque eu também vou me sentir mal. Acabar acontecendo muito isso também. E o contrário, sabe? Para você ver como o aspecto confiança é importante quando a gente fala, eu vou dizer da psiquiatria, mas eu acho que de outras áreas médicas também, né? Tem paciente que chega até mim e fala assim, não, eu queria usar esse remédio porque no meu vizinho deu muito certo, ele falou muito bem. Ou seja, você foi com a expectativa positiva. E às vezes nem é o melhor remédio, sabe? Mas você foi com a expectativa positiva. Então, se através de um teste farmacogenético eu consigo esse efeito vizinho no paciente, eu já vou ficar muito satisfeita, sabe? Muito bom. Eu fico, sabe, imaginando os pacientes que têm dores crônicas, que eu acho que a gente não tem tanta ainda experiência, expertise na aplicação, né? Que a gente vê pacientes geralmente estão polifarmácias, tomam várias medicações, principalmente aqueles com síndrome de Ehlers-Danlos, assim, que eu acompanho bastante, e a gente fica, meu Deus, o que é que eu vou fazer para esse paciente? Porque a gente fez tudo. E aí é algo que eu até crio dúvidas, se realmente esse perfil de pacientes valeria a pena também aplicar, para poder a gente ajustar as medicações com base nisso, porque geralmente eles também vêm que na psiquiatria, né? Usei tudo isso, doutora, nada melhorou. E aí você fica, ai meu Deus, o que é que eu vou fazer para poder prescrever para esse indivíduo? Então, a gente tem várias ilustrações assim na medicina que a gente tem momentos que a gente pensa, né? O que é que eu vou fazer para melhorar? Será que eu errei na dose? Erraram no tempo? E esse não consegue. Não é que erraram, né? A questão é, tipo, o que foi feito foi inadequado para aquele perfil de paciente, a gente não conhece o perfil. Então, eu acho que isso também vai fazer a gente começar a pensar, né, mais no indivíduo, nessa medicina personalizada, parar de seguir só os algoritmos e, quando a gente vê que não está funcionando, tentar traçar uma nova rota, né, mais focada. Então, desafio também, por exemplo, autismo, né? Eu acho que é outro grupo, que é um grupo que você não consegue. É um espectro. É um espectro. E os estudos são populacionais. Populacionais, né? E aí tem um fator individual. E quando a pessoa não fala, às vezes não consegue verbalizar, e aí você. Sim. Aí fica muito mais subjetivo, né? Você identificar se tem sintomas, se tem enjoo, se tem efeito colateral. Então, eu acho que o caso também, crianças também, né? É um grupo, assim, também que a gente perde esse parâmetro, porque eles não vão saber dizer. Às vezes a gente, esse parâmetro vem através dos pais, que já estão ali muito vulneráveis diante daquela situação de prejuízo da saúde mental da criança, né? E isso influencia também o que é que eles vão trazer. Sim. E os pais geralmente têm uma tendência a não querer dar medicação, né? Ou achar que. É o estigma. Que causa dependência, de que causa dependência, de que vai alterar o comportamento da criança de uma forma negativa, ou que vai o jeito de ser. Tem muito isso em consultório, vai viciar, e aí Exatamente. muitos param. E se vai viciar, essa é algo constante? Muito. É a pergunta que ocorre, eu diria assim, de 100 consultas em 99. Eu me surpreendo muito quando essa pergunta não vem. Aí eu, inclusive, já dou essa resposta, porque talvez venha depois no WhatsApp. Eu esqueci de perguntar uma coisa, vicia, vem depois. É sério que tem essa preocupação? Não, essa de viciar e entre os adultos, eu posso beber? As duas perguntas, assim, ouro. Eu posso beber? Tá usando um medicamento, se ele pode viciar, se ele pode beber com esse, algum efeito colateral. Isso. Tá. Agora, entrando nas áreas de medicina, né? Eu sei que tem muito avanço com relação à oncologia, mas também muita coisa com relação à psiquiatria. A doutora Marcela até pode falar melhor disso. Como é que a farmacogenômica revolucionou, né, essa área da psiquiatria?
assim especificamente? A psiquiatria é uma área muito estigmatizada por diversos fatores, inclusive, assim, de como ela por muito tempo foi arcaica, né? Eu acho que foi uma das últimas áreas de medicina, de fato, se desenvolver melhor, assim, né? Então, até pouco tempo atrás, nós tínhamos aí os manicômios e as lobotomias e coisas muito radicais. Então, já existe, assim, culturalmente, né, construído todo esse estigma, esse preconceito relacionado área da psiquiatria. E quando a farmacogenômica ela se aproxima da psiquiatria, ela traz uma modernidade, ela traz uma tecnologia, e eu vou dizer, em último grau, ela traz uma humanização. Marcela, como é que um exame objetivo traz uma humanização? Porque eu paro de ver o paciente a nível populacional, a nível de grupo, a nível de protocolo. Olha, esse é o protocolo que eu vou seguir. Eu vou iniciar com esse antidepressivo, não teve resposta, eu associo com esse, ou eu modifico para aquele outro grupo. Então, eu saio desse lugar de ver o grupo e eu passo a ver o paciente de uma forma muito única e individual. E isso é humanizar, né? Então, e na psiquiatria, a farmacogenômica já tem avanços significativos quando a gente fala assim de grupos farmacológicos, principalmente no que diz respeito a antidepressivos, anticonvulsivantes, antipsicóticos e a atomoxetina, né? O que a gente ainda precisa avançar um pouquinho são nos psicoestimulantes, que são as medicações utilizadas para o tratamento do TDAH de primeira linha, né? É o metilfenidato, é a lisdexanfetamina, mas digamos que esses que eu citei são os maiores grupos farmacológicos que a gente utiliza na prática clínica. Então, isso já consegue abarcar a grande maioria dos casos, né? E me auxiliar nisso. E eu não vejo isso como o futuro da psiquiatria, eu vejo como presente. Talvez como futuro de estar cada vez mais presente na rotina. Isso. Porque não é um exame de rotina ainda da prática clínica psiquiátrica, sabe? A gente reserva para alguns casos. Que casos? Pacientes que têm efeitos colaterais diversos, a múltiplos psicofármacos ou efeitos colaterais muito graves. Esse é um perfil de paciente que eu penso em pedir um teste farmacogenético. Ou então um paciente que ele não responde, ele não tem uma melhora, nem uma remissão sintomática a múltiplas tentativas terapêuticas. A gente vê um paciente resistente. Então, a gente pede o teste farmacogenético. Mas talvez para o futuro, com a melhora desse custo-benefício, com a criação de painéis para populações e quadros clínicos específicos, né? A criação de protocolos que orientem melhor o especialista quando solicitar esse exame, e até na formação médica, como que a gente interpreta, como a gente aplica na prática clínica, eu acho que isso com certeza vai impulsionar a isso ser uma realidade do dia a dia. Que no meu consultório, de certa forma, já é, porque eu sou uma médica especialista, né? Então, o caso difícil chega até mim, né? O fácil, às vezes, acaba sendo resolvido pelo clínico, pelo cardiologista, pela GO. Então, o difícil, que já não deu certo, chega para mim. Então, já são quadros mais refratários, então é mais comum, é mais frequente eu pedir esse tipo de teste. E você tem alguns exemplos práticos, por exemplo, como antidepressivos podem funcionar para umas pessoas e que não funcionam igualmente para outras pessoas? Por que que não funcionam, por exemplo? Por exemplo, eu tenho um paciente, uma criança com a neurodivergência, né? Então, a gente já espera uma resposta diferente, né? As medicações, só pelo fato do cérebro dela funcionar diferente. E eu percebo que esse paciente, né, nas tentativas que eu fiz com medicação de diferentes grupos farmacológicos, ou seja, eu fiz tentativas com antidepressivo, eu fiz tentativas com psicoestimulante, eu fiz tentativas com atenta, porque tem uma dupla excepcionalidade, tem autismo com TDAH, e é um paciente que eu não conseguia nem chegar na dose terapêutica, e não é por ele ser criança, porque pelo contrário, a gente tem essa falsa crença que em crianças nós utilizamos doses menores. Mas a criança, ela tem um metabolismo hepático muito acelerado, tá? O contrário do idoso, que você tem uma redução do metabolismo hepático e por isso a gente usa doses menores em idosos, né? Na psiquiatria, a gente usa metade da dose nos idosos, né? Então, na criança, não, pelo contrário, às vezes a gente precisa chegar até em doses mais altas. Mas essa criança, em doses subterapêuticas, ou seja, eu não conseguia nem alcançar a dose terapêutica daquela medicação, porque a gente vai titulando de baixo e vai subindo. E ela já apresentava muitos efeitos colaterais sem nenhum efeito terapêutico visível de eficácia, a nível de melhora na qualidade de vida, na funcionalidade, naquilo que a gente estava se propondo a tratar. Então, chegou um ponto que eu tive que conversar com os pais. Olha, a gente já mobilizou muitos recursos
a gente já fez muitas tentativas e agora eu estou querendo fazer algo um pouco mais orientado. Eu penso para vocês, para o filho de vocês, um teste farmacogenético, né? E aí a gente explica do que se trata, né? Que é o estudo, o uso, né, dessas informações genéticas para prever a resposta individual a essa medicação, no caso específico dos filhos do filho deles, né? E isso foi aceito, esse teste foi feito. E hoje eu tô vendo uma evolução muito diferente da que eu tive nos últimos meses que eu estive acompanhando essa criança. Finalmente, a gente está conseguindo uma melhora. Finalmente, a gente está conseguindo não estar o tempo todo imerso em efeitos colaterais. E eu entendi que é uma criança que ela é uma metabolizadora lenta. Ou seja, a gente vai precisar usar doses menores da medicação, realmente, né? E titular com mais cuidado. Diferente dos metabolizadores rápidos, que ali metabolizam, inativam muito rapidamente essa medicação, que fica numa concentração muito baixa no sangue. E por isso a gente às vezes precisa usar doses até acima da dose limite, né? Nesse perfil de paciente e sem nenhum risco adicional de efeito colateral. É porque ele é um metabolizador rápido. Só que a gente só consegue descobrir isso ou conjecturando na clínica. Esse é o passado da psiquiatria. A gente conjecturava. A gente montava uma hipótese. Poxa, esse paciente que não está respondendo à dose máxima, será que eu posso ir além? Será que ele é um metabolizador rápido? Que ele não está com queixa de efeito colateral, vou além. Então, era uma hipótese. Muito dedutiva. Era muito dedutiva. E que, claro que esse instinto clínico, ele é muito importante. Mas quando a gente tem dados objetivos, isso traz uma segurança muito maior para o médico e para o paciente. Certeza. Nossa, esse paciente seu ficou 1 ano, pelo menos, indo e testa esse medicamento, troca, bota a dose para cima, para baixo. Uhum. E bem assíduo nas consultas, né? Foi um tratamento acelerado, digamos, mas que a gente não estava chegando em lugar nenhum. Depois tem que tratar o principal e depois os efeitos adversos que vão surgindo por causa da medicação. E sim, múltiplas combinações, porque a gente não sabe se é daquela combinação que veio aquele efeito colateral, porque as medicações interagem entre si. E quando chegou o resultado do teste farmacogenético, que eu consegui, né, orientar muito mais o tratamento, eu digo assim, que em 1 mês as coisas melhoraram muito. Algo que eu já estava ali lutando junto com a família há 1 ano. Mas agora falando que confio bastante em você, viu? Não que É verdade. É outra. Tá falando em vários É o risco de evasão. Confiou, né? Ou abandonaria o tratamento de vez. Não, muitos então iriam procurar outros médicos. Acontece muito também assim. Passa com um, o médico passa uma coisa, aí o outro vai para outro, que aí já... gente, isso é uma confusão. Mas deixa eu te falar, já tinha passado por múltiplos médicos, então assim, 1 ano estava comigo. Saída, né? 1 ano já estava comigo. Imagine tudo que essa família não passou antes, né? E desgasta, né? Cansativo, você fica frustrado também, né? E quer querer, quer não, você vê seu filho também como uma cobaia, né? Porque vocês estão lá. 31, vai no médico, diz uma coisa, outro diz outra. Outro diz outra, aí você já fica meio que também descrente. Então, isso acaba que também gera todo um... Aí que entra a boa relação médico-paciente, né? Que deve ter melhorado bastante depois de tudo isso. Depois desse caso. Depois do... Com esse, pelo menos. Esse ganho de campeão aí. Doutora, a aceitação dessa família... Você trouxe esse exemplo que foi uma boa aceitação. Você apresentou o teste, eles entenderam o objetivo. Tento explicar bem, da forma mais didática, acessível. Tem sido muito difícil essa aceitação, porque eu imagino que um teste genético, a gente até falou já sobre isso, parece algo muito distante, muito ficção científica em alguns casos. Inclusive, eu acho que... Pode ser visto até com preconceito. Com preconceito, talvez até gerações... mais antigas, a paciente de 90 anos, vamos fazer um teste genético aqui, ela vai falar, o que isso vai mudar na minha vida? Existe essa percepção, as pessoas têm aceitado bem quando vocês apresentam esse teste? Eu vou dizer algo curioso, que talvez vale surpreender. Alguns pacientes já, no primeiro atendimento, sentaram e me perguntaram, Marcela, você solicita teste farmacogenético? Porque eu queria iniciar o meu tratamento com mais segurança do que eu vou usar. Então já é um conhecimento que vem do próprio paciente. Então as pessoas estão buscando um tratamento personalizado, um atendimento individualizado, um outro olhar. Eu acho que essa é a medicina do futuro. É esse outro olhar que a gente está se propondo. E que os pacientes já estão chegando e dizendo que precisam disso.
Já chega com... Chegam pra mim dizendo, você é a última. A última alternativa. A última Nossa, que Que responsabilidade, né? Mas é bem isso, você vê que tem uma busca muito grande. Uhum. Quando não, também, a gente falou muito também, né? Acho que não é o tema aqui, mas Sim, tipo de sim. produção, o pessoal tem sabe, Assim, essa questão. já vem com alguma informação, né? A genética já não é algo tão distante. Não, tem sido E mais. tá crescendo essa busca, deve estar crescendo, né? Quanto mais Tá, crescendo. crescendo bastante. E- Assim, eu só pedi 3 farmacognomos até hoje, né? Porque foram 2 para autismo, realmente Sim. refratário. E esse caso da idosa de 90 anos. Mas eu acho que, na realidade, dentro dos psiquiatras é algo muito mais rotineiro, Sim. né? Sim, principalmente na psiquiatria da infância e Até adolescente. tem interpretação também do laudo, é um pouco mais simples quando comparado dos laudos genéticos Genética, né? para doenças E já tem uma classificação diferente. que a interpretação precisa de realmente de um olhar do genexista, Sim, que é sim. mais prática para analisar. Hum. Aí eu acho que também esse laudo mais acessível também possibilita né, as pessoas também terem mais Sim, acesso. sim. Não, e é um laudo que, como eu estava até comentando aqui, pelo menos eu vou falar do laudo da gente, da Singular, que eu conheço melhor, é um laudo que ele vai vir com um resumo mais direcionado com o caso do paciente que foi descrito no relatório. Depois você tem 200 medicamentos que são para outras especialidades que você vai levar para todos os seus médicos que você for a partir naquele dia. Você vai levar, olha, o médico vai passar e você vai falar, ó, doutor, eu já fiz esse teste aqui, ó. Será que é melhor essa opção, talvez? Não discutir com o médico, né? Mas, ó, tenho mais essa informação aqui, mais esse exame para ajudar na conduta. Então, eu acho que é algo que ajuda muito e vai se tornar cada vez mais comum mesmo. Eu acho um exame assim, pelo menos assim, os laudos que você me entrega, muito explicativos. Já teve paciente que para facilitar, olha, já teve paciente que quis facilitar meu trabalho num nível que ele trouxe o exame, mas já chegou com um papelzinho do lado, olha, eu vi que eu sou responsível a isso, a isso, a isso, que esses aqui eu tenho que evitar. Que eu falei, olha, Só para fazer a planilha. e até digamos assim, o público leigo, que não é da área da saúde, que não é especialista, é algo tão bem explicado, bem elucidativo, né? Eu preciso falar isso, que o próprio paciente entende ali aquele resultado, né? É isso. Diferente dos meus, quando chegam assustados, sem entender nada. Tadinho. Mas, enfim. E agora vamos para um tema que a doutora Marcela já me alertou aqui, que é meio polêmico, que é a bula do remédio. Para que serve a bula do remédio? O paciente é para ficar assim neurótico com a bula do remédio? A bula do remédio serve para atrapalhar, né? Então, gente, o principal é a relação médico-paciente. Quando você procura um médico, um profissional, você só deve prosseguir com as orientações dele e prosseguir com o acompanhamento com ele se você tiver uma extrema relação de confiança. Senão, não adianta. E essa relação de confiança tem que ser mútua, né? O médico está confiando ali no paciente e o paciente está confiando no médico. A bula, na minha opinião, e pelo que eu vejo da clínica e pelo que eu vejo dos estudos, ela tem mais uma função, assim, de proteção jurídica, né, da indústria farmacêutica, porque a gente vê que já ocorreram aí na história da humanidade processos multimilionários de pacientes que alegaram que tiveram determinados efeitos adversos ou prejuízos na saúde em decorrência do uso de determinada medicação e que aquilo não estava descrito em bula nem alertando. Então, na bula, a gente vê hoje uma ampla gama de efeitos adversos, até contrários entre si, paradoxais, né? Então, pode dar sonolência, pode dar insônia, pode aumentar apetite, pode reduzir o apetite, a mesma medicação. E entra um pouco naquilo que a gente falou, das respostas diferentes à medicação das pessoas, mas eu acho que vai além disso, né? Vai nessa proteção jurídica. Inclusive, na bula, você não vê todas as indicações que a gente utiliza para determinada medicação, né? Então, muitos pacientes se afligem. A gente prescreve um antipsicótico, né? Para melhorar a impulsividade, para melhorar a agressividade numa criança com autismo. A mãe lê a bula, tá lá que é para esquizofrenia. E aí se assusta. E aí, vem cá, você quer dizer que meu filho é esquizofrênico? É outro diagnóstico que está recebendo, né? Então, não tem todas essas indicações médicas que a gente utiliza as medicações. E outra coisa, principalmente em psiquiatria da infância e adolescência, a gente utiliza as medicações com base em estudos extensos, realizados ao longo de décadas, de segurança, de eficácia, de tolerabilidade em crianças.
E na bula tá lá descrito proibido para menores de 18. Então, isso é uma conversa que eu tenho muito que ter com os pais. Olha, eu tô prescrevendo essa medicação para o seu filho, para sua filha. É extremamente segura. Tem sido usado há décadas já na população, né, infantil. Mas na bula vai estar escrito que é proibido para menores de 18. Então, aí eu preciso da sua confiança no meu trabalho. Então, bula vem para atrapalhar, na minha opinião. Tá. No caso da Gera ansiedade, gera efeito nocebo. O principal é a relação do paciente com o médico. Inclusive, eu oriento, não leia a bula. Confia. E na consulta eu digo, olha, os efeitos colaterais mais comuns é esse. E se acontecer, geralmente é leve, é transitório. Você pode utilizar sintomáticos, porque em poucos dias esse efeito colateral vai melhorar. Se não melhorar em poucos dias, se você tiver um efeito colateral diferente desses que eu trouxe como comum, você tem meu contato pessoal, você fala comigo e você vai ter orientação médica. E eu, como paciente, tenho que dizer que eu sempre dei a bula. Eu sempre dei a bula. Acho a que eu curiosidade é maior, né? É, isso sou curioso. É. Eu acho que pensando na farmacogenômica, a informação, já tem alguns medicamentos que vêm com alguma informação, mas eu acredito que a informação seja mais direta e menos contraditória, como a doutora até citou. Sim. Vai causar isso, vai causar... Não. Ó, para pacientes que são metabolizadores lentos do genital, ou vai aparecer essas variantes estão relacionadas a metabolizadores lentos desse medicamento. Considere mudar a dose ou mudar o medicamento. Sim. Então, são mais, acredito eu, né, que venham a ser mais diretrizes. É algo que ainda está sendo construído, tem alguns poucos medicamentos que têm essa informação na bula, mas é algo que ainda vai ser mais discutido Também e vai é uma aparecer. área nova. É uma área nova e assim, a informação na bula, ela é controversa, ela serve muito para proteger a indústria, mas eu acredito que a gente possa acrescentar algumas informações também para auxiliar, para direcionar, para você ter eu acho que ela também pode servir em alguns momentos para ser uma referência de confiança, que às vezes o paciente, por exemplo, doutor, esse medicamento aqui, de onde veio essa referência dele? Onde é que ele fez essa pesquisa? De onde é que ele tirou essa informação? Sim. Então, talvez possa servir para isso também, mas é algo que tem que ser muito discutido ainda. Doutora Patrícia, alguma coisa a acrescentar sobre a bula? E a gente até está falando de bula, a gente tem os exemplos muito, muito práticos da doutora Marcela, da psiquiatria, mas a gente tem exemplos em várias outras áreas que a farmacogenômica também atua. A gente até falou pouco da oncologia, e que também é uma área que a farmacogenômica atua Tá muito presente, e a gente pode até falar um pouco de farmacogenética nesse caso, porque muitas vezes você não faz um teste em perfil farmacogenômico, mas tem tratamentos oncológicos que você vai direcionar realmente, eu preciso ver se tem essa variante aqui. Se tiver essa, eu não posso usar esse medicamento, essa quimioterapia, eu vou ter que trocar, vou fazer outra. Tá bom. Então é uma área que eu acho que começou mais cedo até utilizando esses dados da farmacogenética e da farmacogenômica, e hoje também se beneficia muito disso, e eu acho que já tem até protocolos melhor estabelecidos do que outras áreas. E agora, já se encaminhando para o final, a gente aqui, para vocês saberem, nós somos da Singular Medicina de Precisão, nós também estamos fazendo esse trabalho aqui de divulgação, e agora a pergunta é, como é que a Singular está presente hoje na farmacogenética ou na farmacogenômica? Se vocês quiserem dar a palavra final e acrescentarem isso, como é que é o papel de vocês na Singular com a farmacogenômica? A hora é agora, pode falar. Eu sempre sou pego de surpresa nesse momento. Eu acho que ainda tem uma hora de conversa e não acabou. Mensagem final, pessoal. Eu acho que a gente viu algumas aplicações bem práticas da Singular. Acho que, inclusive, esses dois casos que vocês citaram foram da Singular, que eu acho que eu vi esses áudios. E então a gente está assim, estimulando o conhecimento, conversando sobre o assunto, aulas, seminários, encontro com os médicos, agora o podcast também falando sobre farmacogenômica. Então, assim, não é só fazer um teste, não é só escrever um laudo, interpretar um laudo, aplicar. A gente também tem esse compromisso de divulgar. E eu acho que é algo que a gente até conversou
A gente referenciou muito o último episódio. Mas é porque foi um episódio bom, é um episódio de introdução. Tá dentro. Mas divulgar, falta conhecimento, falta educação da população, mas dos próprios médicos, né? A doutora Marcela até trouxe aqui a informação. O paciente já chegou para mim com essas informações. Nossa, isso é maravilhoso. Uhum. Isso é maravilhoso, assim. Tem que ter a cautela de como ele chegou nessa informação, se isso vai causar um efeito nocebo, o que é que isso vai causar. Mas é um conhecimento que está se espalhando, então eu acho que isso é importante e eu acho que isso a gente está fazendo cada vez mais na Singular. E que continua se espalhando. É. Para quem não sabe, né, a Singular Medicina de Precisão não é só laboratório, mas também é clínica e também tem uma academia de reabilitação. E a gente atua, né, na parte clínica, então tem esse compromisso também, né, da multidisciplinaridade, e sempre tem uma troca muito grande do laboratório, equipe também multi, que está acompanhando nossos pacientes. Então, dá esse cuidado, né, amplo. Então, o paciente ele é cuidado como todo e personalizado em todos os sentidos, não só na genética, né, mas também no processo de reabilitação, e se ele tem contato com outros profissionais, a gente também tem essa troca, né? Sim. Então, o interessante também é isso, assim, você personalizar não só em medicamento, ou em questão de exames, melhores exames, mas também no cuidado. Então, a gente tem essa possibilidade, né? Doutora Marcela. Então, trabalhar na Singular, eu acho assim que fez uma diferença, foi uma guinada assim até na clínica, né? Que eu exerço, que eu me proponho a fazer, porque trouxe justamente esse salto para o futuro, para a minha realidade presente, né? Então, assim, são os nossos seminários, a oportunidade de contato com outros profissionais e de discussão e de compartilhar alguns pacientes. Isso faz toda a diferença para mim como médica, que eu sinto que eu tenho entregado um trabalho muito melhor, de mais precisão, de mais personalização, de mais humanização, né? E para o paciente, né? Que vai se sentir ali muito mais visto, melhor atendido, de forma integral. Então, o psiquiatra, ele cuida da mente, mas ele tem que estar atento também às questões relacionadas ao corpo, às questões genéticas, porque mente e corpo não são dissociadas, não são separadas. Então, para mim, é um lugar, assim, que permitiu esse salto, assim, na qualidade do que eu entrego no meu trabalho. E eu acho que é isso, né? Eu agradeço aqui a participação dos médicos, da doutora Patrícia, da doutora Marcela, do doutor Leandro. Agradeço também a você que nos acompanhou e nos assistiu esse tempo todo sobre esse nosso bate-papo da farmacogenômica. E até a próxima. Nos vemos no próximo bate-papo similar. Tchau. Tchau, gente. Tchau, tchau.